Se você não for um torcedor rival do Botafogo, se você torce para qualquer outro time, eu tenho certeza que você se emocionou com o título do Botafogo da Libertadores. Eu tenho certeza que quando você, como amante de futebol, que parou e viu a trajetória da equipe e todos os traumas que o torcedor passou ao longo desses anos, você entende, caramba, esse título é merecido. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a trajetória do Botafogo, o sentimento do torcedor e como esse time mereceu a Libertadores e da forma, inclusive, como foi. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like no vídeo, que ajuda o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Há coisas que só acontecem com o Botafogo. Eu tenho certeza que você escutou essa frase ao longo da semana, ao longo desse mês, várias e várias e várias vezes. Tá? Uma frase que faz parte do mantra do torcedor do Botafogo. E não é por um acaso. Pensa em uma final de Libertadores. Você nunca conquistou, você nunca havia chegado na final, você viu todos os seus rivais conquistando, inclusive no ano passado, também o seu rival conquistando pela primeira vez, como no caso Fluminense, e você ter um trauma revivido de novo, ao ponto de chegar favorito na final, com mais qualidade técnica, com um momento melhor do que o Atlético Mineiro, e com 30 segundos você perdeu um jogador fundamental do meio-campo, como foi o Gregory. A cabeça do torcedor do Botafogo foi para os ares. A cabeça do torcedor do Botafogo, narrado por vários, em vários vídeos, em vários depoimentos na internet, foi que acabou. Infelizmente, a gente vai pipocar de novo, a gente vai sofrer de novo, vamos continuar a ser motivos de piada. Nada disso. O Botafogo se mostrou um time completamente resiliente, um time que entendeu, cara, vamos dar as mãos agora, vamos fazer a corrente, vamos fazer o que a gente treinou e a gente vai conseguir. E o resultado veio. De uma forma sofrida, de uma forma em que começou com o Júnior Santos na Libertadores, lá na pré-Libertadores, sendo o primeiro gol, e terminou com ele sendo o marcador do último, que teve o Luiz Henrique fundamental, que teve o Thiago Almada fundamental, que teve o John fundamental, vários jogadores, Savarino que jogou pra caramba, e uma figura além do Arthur Jorge, que é John Textor. John Textor conseguiu fazer o que eu não vi nenhum dirigente fazer recentemente na história do futebol brasileiro, que é trazer a pressão para si para tirar a pressão dos jogadores. John Textor é um case de sucesso, que por mais que ele fique falando que o futebol é manipulado, que não tenha provas para isso, que no fundo qualquer pessoa que minimamente goste de futebol e do futebol brasileiro sabe que tem algo errado com as instituições, sabe que tem um treta acontecendo, mas o complicado é provar. E, infelizmente, quando não apresenta provas, ele lhe dá o direito de questionarem. Porém, é um cara que entendeu que o histórico do Botafogo faz com que o torcedor crie desconfiança e que os rivais zombem dele, ao ponto de perder um principal fator para você ganhar um campeonato, que é a mentalidade, além da questão técnica. E ele entende que o momento vivido pelo Botafogo em 2023 foi tão complicado que ele fala, eu vou trazer para mim. Então eu vou arrumar briga com a imprensa, eu vou arrumar briga com o presidente de outra instituição, como foi o caso da Leila no Palmeiras. Eu vou tirar o foco dos jogadores e vou trazer para mim. E com isso eles vão se tornar cada vez mais leves dentro de campo. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente ficou o ano todo prestando mais atenção no John Textor do que questionando escolhas do Arthur Jorge. Isso faz com que o time tenha uma leveza ainda maior e tenha mais tranquilidade para poder desempenhar o seu trabalho. Esse cara, ele conseguiu fazer o que trabalhos de técnicos brasileiros fazem, ou faziam, mas agora de uma forma de dirigente. Agora de uma forma institucionalizada. Ele vestiu a camisa do Botafogo, ele age como um torcedor de Botafogo. E isso que conecta ele mais ainda com a torcida. Aquele match acontece porque ele veste a camisa do time, ele não é um cara que está nas instituições, que está no background, que está só atuando nos bastidores, não. Ele está atuando na linha de frente. Isso faz com que o torcedor olhe e fale, caramba, ele é um líder.
E isso dá tranquilidade para os demais setores trabalharem. E isso faz com que o time ganhe confiança, isso faz com que o time desenvolva um trabalho mental que infelizmente isso não acontecia. Trabalho mental esse que não assombra somente o time, mas que assombra principalmente o torcedor. O Botafogo, o glorioso Botafogo, ele ficou conhecido como esta instituição, Clube de Regatas Botafogo, depois da união de 2 clubes. O Botafogo Futebol Clube, ali no início dos anos 1900, que já existia, e o Clube de Regatas Botafogo, se fundiram para fundar o Botafogo de Futebol e Regatas. Que teve Garrincha, que teve Didi, que teve Nilton Santos, que teve Jairzinho, vários grandes jogadores que formavam um esquadrão que fizeram com que o Botafogo se tornasse um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Que o Botafogo, ele até hoje, ele é o time que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira. Ele ainda detém esse recorde. Então, ao lado do Santos, o Botafogo ele é sim um dos principais clubes que ajudaram a formar o nosso futebol brasileiro, o nosso DNA brasileiro de jogar com futebol bonito, com futebol encantador. Tanto que foi o único a enfileirar 4 títulos estaduais seguidos, coisa que isso nunca aconteceu. E naquela época a gente está falando de um estadual que era mais importante que a Libertadores, do estadual que era mais importante que a Taça Brasil. O campeonato estadual era o grande campeonato do país para os seus times. E o Botafogo conseguiu fazer isso. Ele conseguiu mostrar para o mundo, para o Brasil principalmente, olha, o nosso time aqui tem valor, nós somos um time grande. Só que infelizmente anos se passam e devido a más gestões e devido principalmente a traumas que acontecem, como perda de resultados absurdos, com rebaixamento sendo último colocado, ao ponto de decretar há 2 anos, 3 anos atrás, que o Botafogo poderia sumir. O Botafogo poderia estar falido. E isso não é uma invenção, isso é um fato. O Botafogo poderia ser considerado um time falido. Em determinado momento, quando ele estava disputando a Série B, o Botafogo estava em 12º da Série B. Ele consegue se recuperar, é campeão, ele volta e disputa o Campeonato Brasileiro de 2023. E aí vem a grande pá de cal. O Botafogo ele já tinha todo esse histórico. Ele já tinha um histórico de deixar o torcedor machucado, o torcedor de falta de esperança. Um torcedor que estava completamente desconfiado do time, que viralizou muito no ano passado aquela entrevista do Stepan Esician, que ele fala: "Ah, você está feliz com o Botafogo em primeiro colocado? Você acha que o Botafogo vai ser campeão brasileiro? É porque você não conhece o que é o Botafogo. É porque você não conhece que esse time ele pode sim, pipocar, ele pode acabar machucando o torcedor, porque essa é a essência do Botafogo". E não é por acaso que ele diz isso, além de toda a história que eu falei, saiu há alguns anos um ranking dos times mais azarados do futebol mundial. E lá estava o Botafogo em 5º colocado. É uma lista que tem Tottenham, é uma lista que tem Atlético de Madrid, Borussia Dortmund também e Botafogo. Para você ver o tamanho do trauma que estava. E quando se chega no Campeonato Brasileiro de 2023, da forma como abriu 13 pontos para o Palmeiras, no final do primeiro turno todo mundo falou: "Agora é a hora de acabar com essa maldição". E não foi isso que aconteceu. O Botafogo ele conseguiu mais um recorde. O recorde de entre as principais ligas do futebol mundial, ele foi o que mais perdeu a vantagem maior para o segundo colocado. Ou seja, nenhum clube das principais ligas de futebol do mundo perdeu uma vantagem de 13 pontos para o vice-colocado. Todo mundo que abriu 12 pontos conseguiu ser campeão. O Botafogo conseguiu perder. O Botafogo conseguiu esse feito. E aí, depois disso, você vê que o torcedor ali, de fato, não acreditava mais. Quando você pega o torcedor em essência do Botafogo, depois disso que aconteceu, ele falou: "Eu não acredito mais nesse time". E aí ficam se perguntando: como é que eu me tornei botafoguense, no caso o torcedor Botafogo? Como eu me tornei botafoguense? E você vê que é uma história tão absurda, passado de família para família, passado de geração para geração, porque como você não tem grandes títulos
Desde 1960 você teve o Campeonato Brasileiro de 1995, mas como você não tem grandes títulos para fomentar novas gerações, você vê que é uma passada de amor de geração para geração de forma extremamente genuína. Crianças que na época, por exemplo, que eu era adolescente, tinham o Louco Abreu como ídolo. E que lá atrás tiveram o Túlio Maravilha, mas não teve novos ídolos. Não teve. Mas, quando você pega e entende tudo isso, e você vê que agora é hora de quebrar esse momento, entra a figura de um grande dirigente, como eu falei. Investe mais de 700 milhões num time para poder bater de frente com o Palmeiras, para poder bater de frente com o Flamengo e falar: agora é a hora de mudar. Como foi John Textor fez com a escolha de Luiz Henrique, com o Thiago Almada, faz uma reformulação no elenco que aconteceu em 2023 e bota o Botafogo a ser favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro e a ganhar com um título inédito, que nunca havia ganhado de forma internacional. O Botafogo ele tinha ganhado a Copa Mercosul de 1996, se eu não me engano, contra o Peñarol, mas era a Copa Mercosul. E agora a Copa Libertadores da América, que nunca tinha chegado na final. E aí o torcedor, olhando para tudo isso, ele fala: caramba, mesmo que tenha sido com todo sofrimento, mesmo que tenha sido piada, chacota, ele entende, agora é a hora. Agora é a nossa hora. Estamos confiantes. De uma final que o Botafogo chegou grande, chegou favorito, e todo mundo sabia disso, todo mundo do Atlético sabia disso. De um Botafogo que veio de um resultado absurdo contra o Palmeiras no Allianz Parque e que conseguiu comover uma torcida absurda para Buenos Aires. O Botafogo foi maioria em uma torcida contra o Atlético Mineiro. E isso que nos reflete a pensar uma coisa, que todo mundo pensava diferente, obviamente. O torcedor do Botafogo estava tão machucado, tão adormecido, que achava que o Botafogo tinha menos torcida do que de fato tem. Tá? E o Botafogo ele tem uma grande torcida. Ele tem uma torcida nacional maior do que a do Atlético Mineiro, que é mais nichada para Minas Gerais. Mas devido à história com rádios, com principalmente, né, sendo rádios, com jornais, da forma como transmitiam antigamente o futebol Rio-São Paulo, se espalhava de maior forma pelo país, e o Botafogo ele foi um time muito mais conhecido nacionalmente do que o Atlético Mineiro. E com isso a gente entende, caramba, a audiência do Botafogo foi grande, não só pelo momento do time, mas porque tem uma grande torcida. E o Botafogo conseguiu uma comoção maior em Buenos Aires. É claro, também pode ser movido pelo fator inédito. É o título que nunca teve, era a primeira vez, tudo isso por conta de uma novidade. Mas que fica, histórico, fica. A maior movimentação de torcedores fora do país na história da Libertadores. Nunca nenhum time havia levado mais torcedores para fora do que o Botafogo, se tratando de América do Sul. Claro, muitos vão dizer, porque começou em 2019 para cá, mas nem o Flamengo tinha levado isso. E o Botafogo não conseguiu fazer. Então ele mostra a sua força, ele mostra para a sua torcida que sim, ele é um time de massa. Ele é um time de massa. E quando você vê que cada jogador, o que vários passaram, como o Adrielson, por exemplo, sendo considerado o vilão contra o Palmeiras, de vários jogadores como o Tiquinho, que estiveram no ano passado, conseguiram dar a volta por si. E ainda acrescentando mais qualidade, acrescentando, no caso, mais qualidade a esse elenco, você vê que o resultado acontece. E o Botafogo, ele tem total parabéns pelo título da Libertadores. Por quê? Porque o futebol, muitas vezes, ele não premia o que é melhor, ele não premia o que tem mais qualidade, não premia nada disso. Mas dessa vez o futebol foi justo. Ele foi justo por quê? Porque ele conseguiu premiar o melhor time de fato da América do Sul. Ganhou o que pratica o melhor futebol, ganhou o que enche mais os olhos daquele que assiste, que é o Botafogo. E o Botafogo merece, o que credencia ele de fato e chancela como o único que faltava dos tais grandes
12 grandes do futebol brasileiro que faltava ganhar o título internacional, no caso uma Libertadores. E agora ele tem. Agora todos os grandes clubes do futebol brasileiro possuem Libertadores. E o Botafogo, inclusive, está às vésperas de poder ganhar o Campeonato Brasileiro e depois embarca para o Mundial e já está no próximo Mundial nos Estados Unidos. Olha quanta coisa grande vai acontecer com esse time. Agora só falta a Copa do Brasil. Mas pelo andar da carruagem, com o investimento que está acontecendo do John Textor, com a mídia, com o patrocínio que o Botafogo vai ganhar, não é de se imaginar que nas próximas edições da Copa do Brasil ele aponte para esse objetivo, completando, enfim, a prateleira de todos os títulos que faltavam para sua história. Mas o torcedor botafoguense é aquele que mais merece esse título. Quer saber o que você acha? Deixa aqui a descrição desse vídeo. O que você acha? Você acha que o Botafogo mereceu ou não? Não esqueça de deixar o seu like no vídeo. Tamo junto e até a próxima. Valeu!